Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites, o melhor palpite do mundo, o palpite do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos para os jogos dessa sexta-feira, dia 21/8/2020. Separei 9 jogos com uma possível zebra, um total de 10 jogos para a gente estar lucrando nessa sexta-feira, dia 21/8/2020. Então, vamos para os jogos dessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, nos palpites do Titi. E tem muitos campeonatos começando nessa sexta-feira, graças a Deus. Vamos então para esses jogos. Começamos lá no Chipre, na primeira divisão, Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também que está se iniciando no futebol chipriota. E mais um campeonato, então também no mundo que está voltando lá no Chipre, a primeira divisão, o Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão, graças a Deus. E vale lembrar que não tivemos nem campeão e nem vice-campeão do Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão da temporada 19/20, infelizmente, por conta do Covid-19, o coronavírus, por causa que faltavam algumas rodadas para encerrar o Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão da temporada 19/20, mas a Federação Chipriota de Futebol resolveu cancelar essas partidas e também cancelar o campeonato, e daí infelizmente não tivemos nem campeão e nem vice-campeão do Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão da temporada 19/20. Então agora vamos para o jogo então dessa rodada então da temporada 2021, da temporada nova do Campeonato Chipriota de Futebol da primeira divisão da temporada 2021. Primeira rodada do certame à 1h30 da tarde, depois do almoço, esse jogo. Vamos então para esse jogo. Vamos de Apoel e Carmiotiza. Vamos de melhor opção, Apoel para vencer no primeiro tempo, ou mais de 2,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a Croácia, na 1 HNL. Campeonato Croata de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também que já se iniciou no futebol croata, e mais um campeonato então também no mundo que já voltou lá na Croácia, a 1 HNL, o Campeonato Croata de Futebol da primeira divisão, graças a Deus. E vale lembrar que o campeão croata de futebol da primeira divisão da temporada 19/20 foi a equipe do Dinamo Zagreb. Então vamos para o jogo dessa rodada, segunda rodada, a 12h55, na hora do almoço esse jogo. Vamos então para esse jogo. Vamos de Lokomotiv Zagreb e Riqueja. Vamos de melhor opção, Lokomotiv Zagreb para vencer, ou mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para o Equador, na Liga Pro. Campeonato Equatoriano de Futebol da primeira divisão. Mais um campeonato então também no mundo que já voltou, o futebol equatoriano. E então mais um campeonato então também no mundo que já voltou lá no Equador, a Liga Pro, o Campeonato Equatoriano de Futebol da primeira divisão, graças a Deus. Primeira fase então ainda da Liga Pro, do Campeonato Equatoriano de Futebol da primeira divisão. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo sétima rodada, às 4 horas da tarde. Vamos de Alcas e LDU de Quito. Vamos de melhor opção, ambas equipes marcam na partida, ou mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a França, na Ligue 1. Campeonato Francês de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também se iniciando no futebol francês, e mais um campeonato então também no mundo que está voltando lá na França, a Ligue 1, o Campeonato Francês de Futebol da primeira divisão, graças a Deus. E vale lembrar que o campeão francês de futebol da primeira divisão da temporada 19/20 foi a equipe do PSG, do Paris Saint-Germain. Então vamos para o jogo então dessa rodada de abertura então da Ligue 1 do Campeonato Francês de Futebol da primeira divisão dessa nova temporada 2021. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo primeira rodada do certame, às 2 horas da tarde. Vamos de Bordeaux e Nantes. Vamos melhor opção, mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos
de novo lá para a França, mas agora na Nacional, Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também se iniciando lá na França e na Nacional, no Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão, graças a Deus. E também vale lembrar que não tivemos nem campeão e nem vice-campeão do Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão da temporada 19/20 por conta também do Covid-19, do coronavírus, porque faltavam algumas rodadas para acabar o Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão da temporada 19/20, mas a Federação Francesa de Futebol resolveu cancelar essas partidas e também cancelar o Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão da temporada 19/20 e não deu nem campeão e nem vice-campeão para ninguém do Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão da temporada 19/20, infelizmente. Mas então agora vamos para o jogo dessa rodada e para o jogo da Nacional do Campeonato Francês de Futebol da terceira divisão dessa nova temporada 2021. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo, primeira rodada do certame, às 3 horas da tarde. Vamos de Orleans e Laval. Vamos de melhor opção, Orleans para vencer, mas segurando empate nesse jogo. E agora passamos lá para Luxemburgo na divisão nacional. Campeonato Luxemburguês de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também se iniciando no futebol luxemburguês, então mais um campeonato, então também no mundo que está voltando lá em Luxemburgo, a divisão nacional, o campeonato luxemburguês de futebol da primeira divisão, graças a Deus, e também vale lembrar que não tivemos nem o campeão e nem o vice-campeão do campeonato luxemburguês de futebol da primeira divisão da temporada 19/20, também por conta do Covid-19, o coronavírus, porque também faltavam algumas rodadas para o encerramento do Campeonato Luxemburguês de Futebol da primeira divisão da temporada 19/20, mas a Federação Luxemburguesa de Futebol resolveu cancelar todas essas partidas e também o campeonato todo, e daí não tivemos nem campeão e nem vice-campeão do Campeonato Luxemburguês de Futebol da primeira divisão da temporada 19/20, infelizmente. Mas então agora vamos para o jogo dessa rodada e para o jogo então da divisão nacional do Campeonato Luxemburguês de Futebol da primeira divisão dessa nova temporada 2021. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo primeira rodada do certame às 3 horas da tarde. Vamos de Nier e Racing Luxemburgo. Vamos de melhor opção. Ambas equipes marcam na partida com mais de 2,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a Polônia. Campeonato Polonês de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também se iniciando no futebol polonês e mais um campeonato, então também no mundo que está voltando lá na Polônia, o Campeonato Polonês de Futebol da primeira divisão, graças a Deus. E vale lembrar que o campeão polonês de futebol da primeira divisão da temporada 19/20 foi a equipe do Legia Varsóvia. Então vamos para o jogo dessa rodada e para o jogo, primeira rodada do certame, a 1 hora da tarde, depois do almoço, esse jogo. Vamos então para esse jogo, vamos de Zagreb Lubin e Lech Poznan, vamos de melhor opção, mais de 2,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a República Tcheca, na Fortuna Liga. Campeonato Tcheco de Futebol da primeira divisão, temporada 2021, temporada nova, então também que está se iniciando no futebol tcheco e mais um campeonato, então também no mundo que está voltando lá na República Tcheca, a Fortuna Liga, o campeonato tcheco de futebol da primeira divisão, graças a Deus. E vale lembrar que o campeão tcheco de futebol da primeira divisão da temporada 19/20 foi a equipe do Slavia Praga. Então vamos para o jogo dessa rodada
Então, e para o jogo então do Campeonato Tcheco de Futebol da primeira divisão dessa nova temporada 2021, vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo primeira rodada do certame, a 1 hora da tarde, depois do almoço esse jogo. Vamos então para esse jogo, vamos de Vitória Pilsen e Opava, vamos de melhor opção, Vitória Pilsen para vencer esse jogo. E agora passamos lá para a Ucrânia na Premier League. Campeonato Ucraniano de Futebol da Primeira Divisão, temporada 2021, temporada nova, então também que está se iniciando no futebol ucraniano, e mais um campeonato então também no mundo que está voltando lá na Ucrânia, a Premier League, o campeonato ucraniano de futebol da Primeira Divisão, graças a Deus, e também vale lembrar que o campeão ucraniano de futebol da primeira divisão da temporada 19/20 foi a equipe do Shakhtar Donetsk. Então agora vamos para o jogo dessa rodada e para o jogo então lá da Ucrânia da Premier League do campeonato ucraniano de futebol da primeira divisão dessa nova temporada 2021. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo primeira rodada do certame às 11 horas da manhã, na hora do almoço esse jogo. Vamos então para esse jogo, vamos de Olympique Donetsk e Dinamo de Kiev. Vamos de melhor opção, Dinamo de Kiev para vencer, ambas equipes marcam na partida ou mais de 2,5 gols nesse jogo. Então temos 3 opções de aposta para os apostadores nesse jogo lá da Ucrânia, da Premier League, do campeonato ucraniano de futebol da primeira divisão dessa nova temporada 2021, dessa primeira rodada. Então só repetindo esse palpite de Olympique Donetsk e Dinamo de Kiev para vencer. Ambas equipes marcam na partida ou mais de 2,5 gols nesse jogo. E agora passamos para o último palpite, para o último resultado dos palpites do Titi dessa sexta-feira, dia 21/8/2020, dia 21 de agosto de 2020. Separei uma única zebra nessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, para os apostadores. Vamos agora lá para o Paraguai na primeira divisão. Campeonato Paraguaio de Futebol da Primeira Divisão. Mais um campeonato, então, também no mundo que já voltou lá no Paraguai. A Primeira Divisão, o Campeonato Paraguaio de Futebol da Primeira Divisão, graças a Deus. Vamos então para o jogo dessa rodada e para essa única zebra que eu separei nessa sexta-feira nos palpites do Titi. Vamos então para o jogo dessa rodada e para o jogo, só repetindo, 15ª rodada, às 5h30 da tarde. Vamos então de Nacional do Paraguai e São Lourenço do Paraguai. Vamos de São Lourenço do Paraguai para vencer esse jogo. Desde já agradeço a compreensão de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Um abraço, Titi. E agora vamos para os nossos patrocinadores, os quais antecipadamente agradeço pelo apoio ao canal Palpite do Titi. Beto Locações, está planejando uma nova obra ou vai dar uma geral no seu jardim? Passa lá no meu amigo Beto Soabe, da Beto Locações. Locações dos melhores equipamentos para obras de construção e jardinagem, tais como esmerilhadeiras, lixadeiras, furadeiras, marteletes, serras, betoneiras, andaimes, compressores, containers e muito mais. RS Tintas vai dar uma repaginada no visual da sua casa, seu carro ou sua empresa. A RS Tintas trabalha com as melhores marcas de tintas automotivas, residenciais e industriais do mercado. É só falar com meu amigo Renato Suave para ter o melhor orçamento da cidade. Tintas, lixas, pincéis, massa corrida, escadas e muito mais.